Olá meu amigo, olá minha amiga, você que me assiste por meio do YouTube ou por algum dos canais de comunicação do NEAF, eu sou o professor Felipe Lizardo e esse é o projeto Falando Nisso. Eu sou analista judiciário do TRE São Paulo e também professor de Direito Eleitoral aqui no NEAF e hoje nós vamos conversar sobre a natureza jurídica das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é o principal órgão da Justiça Eleitoral e dentre as suas funções principais, ele possui uma função normativa, uma função de regulamentar a legislação eleitoral para a sua correta aplicação no processo eleitoral. Tendo em vista nosso bate-papo de hoje, ele está baseado em uma notícia da Folha de São Paulo, veiculada em 17/6, sobre justamente a reforma política. E um dos pontos que se discutiu na reforma é uma amarra às resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Então essa notícia aqui ela veiculou: Câmara aprova amarra ao TSE e exigência de impressão do voto. Para a gente aqui, essa notícia trata tanto de um projeto de lei, de uma proposição de um parlamentar para que fosse adotada na urna eletrônica a obrigatoriedade de impressão do voto digital, mas para a gente aqui, o que eu quero me pegar é aqui nessa parte de baixo, olha só. A medida que restringe o raio de ação do TSE prevê uma quarentena de 1 ano e meio para resoluções editadas pelo tribunal para que tenham efeito prático. Há no mundo político uma antiga reclamação de que o tribunal muda as regras em cima das eleições mediante novas interpretações da lei. Então, para a gente conseguir entender essa notícia, para a gente conseguir entender o alcance dessa restrição proposta aqui na reforma política em relação às resoluções do TSE, a gente precisa então entender do que se tratam as resoluções e sempre no meio jurídico, no estudo do direito, quando a gente quer entender algum determinado instituto, a gente vai trabalhar a natureza jurídica desse instituto. Então olha só pessoal, para a gente entender as resoluções do TSE, a gente precisa entender as funções da Justiça Eleitoral. Dentre as funções principais da Justiça Eleitoral, nós temos a função normativa. Essa função normativa ela é exercida pelo Tribunal Superior Eleitoral com a finalidade de regulamentar a aplicação da lei a cada pleito. E o Tribunal Superior Eleitoral faz isso com base no Código Eleitoral e também na Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Há um dispositivo dessa lei que trata especificamente sobre as resoluções do TSE e o dever que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral de regulamentar, por meio de instruções, a aplicação da lei eleitoral. Essa função normativa da Justiça Eleitoral ela é muito forte, em razão da peculiaridade conferida à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é um órgão do Poder Judiciário da União que tem por finalidade principal organizar e disciplinar a realização das eleições. Por conta dessa característica, a Justiça Eleitoral tem então um poder regulamentar bastante forte. Inclusive, a jurisprudência dos tribunais entende que as resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral têm força de lei, têm o mesmo status de uma lei. Então, olha só, o Código Eleitoral diz que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral expedir resoluções para a instrução fiel da execução do Código Eleitoral. O artigo 23 também do Código Eleitoral diz ainda que compete privativamente ao TSE expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código. Além da previsão do Código Eleitoral, o artigo 105 da Lei 9.504, como eu disse, é a Lei das Eleições, uma lei importantíssima que regulamenta todo o processo eleitoral, estabelece também que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral expedir instruções necessárias para a fiel execução dessa lei. Agora, pessoal, existe um prazo para que a legislação eleitoral ela possa valer para o pleito eleitoral seguinte. E quem determina isso é a própria Constituição Federal. Lá no artigo 16 existe o princípio da anualidade eleitoral. Esse princípio estabelece que a lei que alterar o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da sua publicação, mas ela só é aplicável, ou seja, ela só tem eficácia para a eleição que acontecer após 1 ano da sua vigência. Esse é o princípio da anualidade eleitoral.
Para uma legislação que alterar o processo eleitoral, é necessário que se aguarde aí um tempo mínimo para que ela possa produzir efeitos, ok? Então ela tem a vigência desde logo, ela entra no mundo jurídico desde logo, a partir da sua publicação, mas ela só produz efeitos após um ano da sua vigência. A grande questão aqui é a seguinte: professor, as resoluções do TSE, elas se sujeitam a esse mesmo lapso temporal? Não, pessoal. Essa previsão aqui, o princípio da anualidade, é aplicável exclusivamente à lei que alterar o processo eleitoral. Em relação às resoluções do TSE, existe um prazo específico para que elas possam valer para a eleição subsequente. E esse prazo é até o dia 5 de março do ano da eleição. O Tribunal Superior Eleitoral tem que editar resoluções para regulamentar as eleições até o dia 5 de março do ano das eleições. E o TSE faz isso para cada um dos aspectos mais importantes das eleições. Então, durante o ano eleitoral, o TSE edita uma resolução específica sobre atos preparatórios, edita o calendário eleitoral, edita resoluções relativas ao registro das candidaturas, à propaganda eleitoral, à prestação de contas das campanhas eleitorais e assim sucessivamente. As resoluções do TSE, então, elas têm essa peculiaridade de, na maior parte dos casos, vigerem exclusivamente para um determinado pleito eleitoral. Então, cada eleição, até o dia 5 de março, o TSE edita resoluções específicas. Agora, o TSE também edita resoluções de caráter permanente em razão da natureza do assunto tratado. Por exemplo, recentemente o TSE editou a resolução 23.432, que é uma resolução que trata sobre a prestação de contas dos partidos políticos. Essa é uma resolução que tem uma amplitude mais ampla, não é dirigida a um pleito específico, mas ela regulamenta uma situação que acontece anualmente. Os partidos políticos devem prestar conta à Justiça Eleitoral da sua movimentação ordinária todo ano, até o dia 30 de abril de cada ano do exercício, relativo ao exercício anterior. Então repare, as resoluções do TSE têm essa característica de temporariedade, de se dirigirem exclusivamente a uma determinada eleição, e nesse ponto elas precisam ser editadas até o dia 5 de março do ano da eleição, elas não estão sujeitas, portanto, ao princípio da anualidade eleitoral, não precisa aguardar um ano. Agora, se tratando de resoluções que, em razão da matéria, têm um caráter permanente, aí não há que se falar em prazo para sua edição, porque elas tratam de questões mais amplas do que a própria realização das eleições. Uma outra resolução muito importante, inclusive para você que está estudando para tribunais eleitorais ou que vai prestar um concurso que exija direito eleitoral, é a resolução 21.538. Essa resolução regulamenta o alistamento eleitoral. E essa resolução tem também um caráter permanente, porque ela trata de um assunto que é mais amplo do que um determinado pleito eleitoral. Agora, pessoal, a grande discussão que se tem em relação à natureza jurídica das resoluções do TSE é a possibilidade de poderem inovar ou não no ordenamento jurídico. E aí a gente tem uma certa discussão doutrinária sobre isso que recebeu uma certa pacificação a partir da edição da mini-reforma de 2009, a Lei 12.034, que alterou a redação do artigo 105 da Lei 9.504. Então, olha só, o poder normativo é conferido ao TSE para editar instruções por meio de resoluções regulamentando a Lei das Eleições, a Lei 9.504, também o Código Eleitoral. Agora, no exercício dessa atribuição, o TSE pode inovar ou não pode inovar no ordenamento jurídico? As resoluções do TSE, então, teriam natureza jurídica de norma e, portanto, poderiam inovar no ordenamento jurídico, possuindo natureza primária, ok, de legislador originário, podendo inovar no ordenamento jurídico, ou teriam natureza secundária. O que é isso? Meramente interpretativa, não podendo ir além do que dispôs a lei das eleições ou o Código Eleitoral. Aí, meus amigos, esse questionamento ele é bastante válido porque, por exemplo, a jurisprudência do TSE e do próprio STF considera as resoluções como possuindo força de lei, ok? É possível, inclusive, o controle concentrado de constitucionalidade em face das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. É possível a ADIM no STF, inclusive várias ADIMs já foram propostas em face de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. A grande questão que se coloca é, poderia o TSE inovar ou não no ordenamento jurídico? E aí, pessoal, a Lei 12.034, ela trouxe um dispositivo
ela incluiu, né, no artigo 105 da Lei 9.504, essa previsão aqui, ó, sem restringir direitos ou estabelecer sanções das previstas em lei. Poderá, então, expedir instruções necessárias para sua fiel execução. A redação original desse dispositivo não trazia essa parte que está grifada aqui. Então, a partir da edição da Lei 12.034, o que se observa é uma restrição, uma tentativa de se restringir a atuação do Tribunal Superior Eleitoral por meio de resoluções. Por que isso, pessoal? Por causa de uma característica muito importante da Justiça Eleitoral. O direito eleitoral, ele é o único ramo do direito em que os próprios destinatários da norma é que acabam fazendo a lei. No caso, os políticos que vão, né, nas eleições subsequentes ser regidos pela legislação eleitoral é que fazem essa lei. Então, por conta dessa peculiaridade, a Justiça Eleitoral ela acaba agindo de forma muito proativa e, em muitos casos, estabelecendo novidades por meio de resoluções. O que o legislador quis aqui fazer por meio desse dispositivo é restringir a abrangência das resoluções do TSE, de forma que elas tenham muito mais um caráter regulamentar, ou seja, uma natureza jurídica de legislação secundária, de apenas regulamentar a legislação infraconstitucional vigente. E aí, pessoal, o que essa notícia trouxe, né, para a gente, essa restrição aqui em relação a uma quarentena para o Tribunal Superior Eleitoral, é também, além de restringir o âmbito da abrangência, daquilo que pode ser disciplinado pelas resoluções do TSE, é restringir um prazo para que as resoluções sejam aplicáveis. A gente viu que hoje o prazo para que uma resolução do TSE seja aplicada à eleição subsequente é o dia 5 de março do ano da eleição. Uma vez aprovada essa proposta, que já foi aprovada na Câmara, agora está tramitando no Senado, as resoluções do TSE teriam, então, um período aí de quarentena muito maior, né? 1 ano e meio, teriam que ser editadas 1 ano e meio antes, para que valessem, para que tivessem aplicabilidade para uma determinada eleição específica. Tudo isso, pessoal, por quê? Porque o legislador e o Poder Legislativo, muitas vezes, se sente afrontado pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Muitas vezes o TSE, entendem alguns, extrapola a sua função regulamentar e acaba inovando no ordenamento jurídico. Essa, então, essa discussão que está aí em volta, essa matéria que a gente acabou de ler, e o que a gente observa na legislação é que a cada mini-reforma, a cada alteração da legislação eleitoral que se faz, procura-se restringir a atuação do Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Então era isso que a gente tinha para trabalhar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido aí um pouquinho melhor do que se tratam as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e a função normativa conferida a esse órgão. Obrigado pela sua atenção, até uma próxima oportunidade.